Então, galera, meu nome é André Felipe. Eu sou a Marina. Eu sou a Alice. E nós somos do canal Do Brasil para os Estados Unidos. Então, galera, muita gente pediu, muita gente entrou em contato, 2 pessoas, pedindo para que a gente falasse mais sobre a questão do nosso timeline, no nosso tempo do nosso processo. É uma questão, né, muito emocional, porque o tempo é o que pega em todo o processo, seja uma faculdade, seja, enfim, naquilo que você estiver fazendo. Tempo é o mais difícil, né? Lidar com essa ansiedade. E é um processo onde a gente, quando conheceu o processo, o proposto era de 18 a 24 meses. Tinham casos na época de sucesso, você lembra que tinha até de 16 meses? 16 meses. Né? Então a gente pensou, não, vamos pensar o seguinte, no pior dos mundos vai durar 24 meses. Né? Então a Alice teria, sei lá, 5, 6 aninhos, né? No pior dos mundos. Era Enfim, programado. Era o que a gente projetou, né? E aí o processo dura 48 meses. E a Alice já tem 8 aninhos. A Alice é de abril, então ela fez 8 anos esse ano já. E muda tudo, né? A gente acaba parando um pouco a nossa vida, né? Por conta do processo. E é o que a gente sempre fala, a gente ouviu e a gente sempre fala, não pare sua vida por conta do processo. Só que, cara, eu não sei a realidade de todo mundo, mas a nossa realidade não dava pra gente simplesmente ignorar o processo, vamos supor, fazer, sei lá, um curso caro, ou fazer viagens, ou tocar a vida, porque a gente não tinha grana pra isso. Então a gente meio que deu uma travada na nossa vida em prol do processo, né? E aí foram 4 anos, como a gente já falou, de angústias, de tristezas, de esperança, né? Mas no final deu certo. Eu vou estar com a colinha aqui, vocês sabem que eu tô... Senão ele se embola todo. Senão eu me enrolo, né? A Alice já sabe. Porque vocês estão vendo aí o vídeo, mas são 45 vezes até chegar esse momento. Né, Alice? Dessa vez não consegue. Aí vai gravando até dar certo. E aí vamos lá. A gente, como já contou pra vocês, volta de Portugal, né? Literalmente batendo latinha, sem grana nenhuma. E a gente volta lá pra julho, né? Isso. E aí, final do ano, a gente toma conhecimento do visto, lá pra novembro, né? O tio dela nos apresenta esse visto, a gente vai pesquisar na internet. Como eu já falei com vocês, a internet nessa época não tinha absolutamente nada, tá? Nada. Parecia mentira. A gente falava assim, não, isso aí ou é realmente ninguém conhece, ou é mentira, né? E tinha na época, as pessoas falavam, questão de golpe, né? Aquele medo, né? E a gente, aquela apreensão, não sabia, com pouca grana, mas sonhando em morar fora, e a gente falou, poxa, vamos dar o tiro de misericórdia, acabar com as reservas que tem, para tentar ou não? E enfim, a gente chegou a um denominador comum, eu e Marina, não, vamos tentar. E aí a gente conhece lá em novembro, em final de novembro já tinha tratativas com a nossa empresa, né, de assessoria. Isso. E a gente assina em... Dia 11 de abril de 2021. Isso, mas a gente assina contrato em dezembro. Isso que ela falou é a aplicação da nossa LC, Isso. que é o Labor Certificate. Quando que começa chamam, realmente o nosso processo. Que é onde vai ser avisado para o Ministério do Trabalho que aquela vaga já cumpriu os requisitos, que são alguns requisitos, por exemplo, o empregador americano precisa colocar num jornal por determinado tempo que aquela vaga foi anunciada e não foi preenchida. Ninguém quis. Ninguém quis. Nenhum americano ou estrangeiro legal em solo americano quis a vaga. Então ela está sendo colocada à disposição de pessoas de fora do país, né? Então a gente conhece em novembro, assina o contrato em dezembro de 2020, e a empresa vira para mim, a empresa de assessoria vira e fala o seguinte, olha, eu preciso terminar a preparação dessa empresa para vocês aplicarem, porque é todo um trâmite, não é simplesmente, como eu falei para vocês, tem essa questão do anúncio, a empresa tem que estar toda correta nas suas questões de tributação, de impostos, para fazer uma aplicação perfeita para que dê certo, porque não adianta nada, a empresa faz uma aplicação de forma qualquer
E aí chega no Ministério do Trabalho, por exemplo, o Ministério do Trabalho vira e fala, ó, você não tem capacidade financeira para contratar mais uma pessoa. O seu quadro já está estourado mediante aquilo que você tem de financeiro, entendeu? Então, é todo um trabalho, um processo que a empresa, junto com a assessoria, vão fazer para que dê certo essa aplicação. E tem a questão também de por que só aplicamos em abril, né? Porque quando nós conhecemos tinha vaga para outras empresas, porque a assessoria ela vai te mostrar as vagas que ela tem no momento, as Exato. empresas, os sponsors que elas têm no momento, né? E aí isso vai de o sponsor em tal estado, em tal cidade, vai te agradar, vai ser de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua família, né? E a gente passou por esse processo inicial que foi escolher qual vaga, e as vagas elas tinham meses para serem aplicadas, então tinha vaga que era para aquele mês, se a gente quisesse, né? Assinamos o contrato e poderíamos colocar. Mas uma coisa foi vaga que não nos agradou. que eu até lembrei aqui agora, que a gente queria aplicar para uma vaga na Califórnia, lembra? Isso. Porque na época o tio dela, que apresentou esse visto, estava pensando em ir para Califórnia, a gente falou, vai ser legal e tal. Vamos chegar logo, você ainda estará aí. Aí a gente foi e apresentou essa ideia para a assessoria e a empresa foi muito correta conosco, né? Virou pra gente e falou assim, olha, se eu fosse vocês, eu não aplicaria para lá. Porque é talvez o lugar mais caro dos Estados Unidos. Essa empresa paga muito menos do que as outras empresas que eu tenho em aberto. Então, vocês têm uma filha pequena, eu acho que não seria interessante para vocês aplicarem para lá. Questão de seguro de saúde, ela também não tinha. E tinham alguns benefícios que as outras tinham e ela não tinha. Então, a gente foi orientado e a gente realmente pensou. Graças a Deus que a gente seguiu essa orientação, né? Deus no controle de tudo sempre. Meu tio não está mais na Califórnia. Porque o tio dela não... Então ele estaria sozinho lá pagando um aluguel absurdo, com um valor de hora pago, porque nos Estados Unidos paga-se por hora, né? Muito menor do que o que eu vou receber. Sem seguro. Sem benefícios, que essa outra empresa tem. Enfim, então, nesse momento é onde a assessoria te oferta o que ela tem. Olha, hoje eu tenho essa vaga. E cada vaga não é, por exemplo, você vai escolher um estado e vão ter milhões de vagas. Não. Eu lembro que na época tinha uma vaga para New Hampshire, que é lá na ponta do país, que são menos 30 graus. Pagava um ótimo salário. Nos Estados Unidos há muito tempo. Eu lembro que na época pagava um ótimo salário, acho que era $21. Era um valor muito interessante. Só que lá faz menos 30. E a gente sai do Nordeste para pegar menos 30? Imagina. Não foi uma escolha, né, Alice? E aí a gente só quer conhecer a neve, não precisa viver na neve, né, Alice? Alice virando um pinguim, né? E aí a gente tinha essas vagas de New Hampshire, tinha vaga acho que no Texas na época, Califórnia, e a vaga que a gente escolheu. Enfim, esse processo foi desenrolando ali em dezembro até o início de janeiro, onde a gente teve essa conversa com a assessoria, escolhemos a vaga. Já conto pra eles pra onde a gente vai? Conta. Ou não? Esse suspense. Ai, não, conta porque vamos. Enfim, e aí escolhemos esse local que tinha um salário interessante, frente a outros. Na época era um dos melhores que tinha, frente aos outros. Gente, eu quero que vocês comentem, curta, vá lá no canal, siga a gente pra gente saber o que vocês estão gastando. Ative o sininho do... notificações pra vocês não perderem nenhum videozinho. Isso aí. Não pode, né, Alice? Tem que estar todo mundo com a gente pra gente saber que tá tudo certo. E deixa seus comentários lá, porque muitos dos vídeos que a gente vai fazer é em cima daquilo que vocês falam lá. E muito obrigado pelos comentários. Podem deixar as dúvidas também sobre o processo para que a gente venha fazer novos vídeos. Muito obrigado pelos comentários, a gente ama responder, A né? gente também vai adorar se vocês forem lá no nosso Instagram, deixem um likezinho. Exato, vai lá no Insta, que é o mesmo nome do canal, tá? Do Brasil para os Estados Unidos. E a gente coloca nosso dia a dia ali, as nossas despedidas, fazendo mala, enfim, para vocês acompanharem a nossa vida diariamente. Foi um local que a gente escolheu que não fazia tanto frio, fica ali na região, ali meio que, vamos colocar ali no meio do mapa, né? E... Não é nem pra baixo, nem pra cima. Nem pra baixo, nem pra cima, perfeito. Tá no meio. Na meiuca Muito bem ali. explicado. No bom português, né, filho? E aí a gente escolhe esse local e aí já começam as tratativas com o empregador, né? Onde aconteceu ali, no meu caso, o primeiro contato com o empregador, que foi um e-mail para que houvesse
a entrevista com o empregador. Nem todas as empresas fazem essa entrevista Exatamente, de forma é isso que oficial. eu quero falar agora. A nossa empresa, ela fazia a entrevista de forma oficial. Você é o empregador. Se o empregador não gostar de você, não tem como. Algumas pessoas até achavam ruim, falavam, como assim? A pessoa vai olhar para sua cara e vai dizer se gostou ou não e tal. E algumas pessoas foram recusadas e acharam que não tinha nada a ver Foram ser recusada, né? despreteridas, Foram né? despreteridas, mas a nossa empresa tratava dessa forma. A maioria das empresas não tem essa entrevista, né? Então, algumas André pessoas Felipe, ficam mais tranquilas. Acho muito correto e acho que tem que ser. Na minha opinião, todas as empresas deviam fazer as suas entrevistas. Gente, é um processo de contratação, é uma seleção. E Assessoria. precisam conhecer. Aí no final do processo, algo que eu já vou deixar claro para vocês aqui, Que a gente nem sabia e já achava muitas importante. coisas lá no final do processo vão impactar com coisas que a assessoria ou as empresas fazem no início. Por exemplo, no final do processo, uma das grandes questões na hora da entrevista consular é que você prove, tá? Que você não comprou a vaga. Claro, a gente não compra a vaga. Isso é óbvio, ok. Só que o oficial, ele tá ali para realmente descobrir se houve compra ou não. Essa é uma das funções dele como entrevistador, né? Aí eu fico pensando, poxa, não ajuda muito mais tanto o recrutador, quanto a empresa, quanto o aplicante, que esse processo seja mais claro, havendo uma entrevista? É um processo de seleção. A empresa precisa de um funcionário, uma empresa americana precisa de uma mão de obra. Essa assessoria, ela tem a mão de obra. Os dois chegam a um denominador comum e escolhem uma pessoa para trabalhar. Então, a empresa que precisa do empregador, ela precisa de alguém que seja interessante para ela. E a empresa de assessoria precisa de alguém que corresponda ao interesse do empregador. Entendeu? A gente não está comprando vaga, então você precisa ser escolhido, é o que eu acho. Você não está comprando a vaga, seria muito prático, né? Chegar na assessoria, eu quero tal vaga. Não. Mas a nossa empresa, a assessoria funcionou dessa forma. Para nós isso foi interessante. Tem gente que vai achar isso um absurdo. Enfim, cada um no seu cada um. Teve até uma outra empresa que não deu certo, o André nem chegou a fazer a entrevista porque não era o perfil do André. E ela deixou isso bem claro. Não, André, esse não é o seu perfil, o perfil da sua família. Vamos para a próxima, que eu acho que vai dar super certo. E realmente deu super certo. Na época teve um casal de amigos que também aplicaram com a gente, né? Esses amigos estão até no processo. É até legal a gente fazer uma entrevista com eles mais pra frente quando der certo. E aí eles também aplicaram para essa mesma empresa que eu apliquei, fizeram a entrevista, esse meu amigo não passou na entrevista. E a gente passou. Não vou entrar no mérito, por que foi, se a empresa queria alguém com filhos ou não. Não vou, porque eu não sei qual o crivo deles. Mas o meu amigo não passou na entrevista. E eu passei, entendeu? E aí ele foi para outra vaga e deu certo, enfim. Então esse, na minha opinião, é algo legal para que o processo se mostre ainda mais crível, entendeu? Enfim, tem ali a entrevista com o empregador, fizemos via Zoom. Eu conheci ali, na época, o gerente e o dono da empresa. E ali me foi explicitado realmente tudo que eu viveria, entendeu? Então, eu vou para a vaga, esse é o importante, na minha opinião, também, de você ter uma entrevista. Foi me falado ali tudo, né? Que eu vou encarar no meu dia a dia. Por exemplo, a minha vaga, vou abrir para vocês aqui, é uma vaga para landscaping, que é o jardineiro, vamos colocar assim, né? Porque na América essa é uma função muito requerida, né? Porque tem muitos jardins e lá o Estado diz que você é obrigado, senão você é multado, a organizar a questão do seu jardim, seja comercial ou residencial. Então, há uma demanda muito grande por esse serviço, né? Por essa mão de obra. Então, existem muitas vagas, pelo menos nessa assessoria que eu tô, para esse setor, né? E aí eu fui recrutado para isso, então ali eu tinha demandas que eu sei que eu vou enfrentar. Questão de carregar peso, trabalhar na chuva, exposto ao sol, né? Então, assim, você vai sabendo. Tudo por um GC. Tudo por um green card, né, Alice? E aí... Se tiver R$1.000 pra dar pra um green card, ele vai dar R$1.000. Meu, quem dera. Se fosse 1.000 só, filho. Muitos 1.000, né? Muitos. Enfim, O resto da vida dos 1.000. somos parcelas suaves até o fim da vida. Fomos escolhidos para a vaga, tive a entrevista lá, passei, aquela alegria, né? Isso é janeiro de 2021.
Faço a entrevista e a empresa diz, ó, só vou poder aplicar em abril. Esperamos janeiro, fevereiro, março. 3 meses. No caso, no dia 1º, eles nos mandaram dizendo que iriam aplicar e foi aplicado no dia 11. Né? Dia 1º, eles só mandaram aquele e-mail assim, oi, estamos aqui, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos. Ai, meu pai, ufa. Minha mãe, Não é um ufa. golpe. Exato. Ei, peraí, eu sei que acabou do nada, mas vai ter parte 2. Enquanto isso, se inscreve aqui no canal e assiste nosso primeiro vídeo.